Hamas atrasa a libertação dos reféns, alegando que Israel descumpriu o cessar-fogo. Militares israelenses já estão a postos para possível nova ofensiva em Gaza. Enquanto isso, Erdogan critica publicamente o Trump, fala que é um absurdo o seu plano e fala em 100 bilhões de dólares para resgatar a faixa de Gaza. Trump, inclusive, que em mais uma entrevista polêmica, fala que os palestinos, depois do deslocamento forçado, não terão direito de voltar aos seus territórios, entender exatamente qual que é a proposta do Trump, né? E falar um pouquinho também sobre as eleições do Equador, que a gente achava que teria uma vitória mais confortável de Daniel Noboa, mas a diferença foi de somente 50 mil votos. O que está rolando no país? Falar um pouquinho também, cara, sobre a situação da taxação que o Trump promete colocar de 25% no aço e no alumínio, impactando em uma série de países, inclusive Brasilzão, que já começa a manobrar possíveis respostas. E eu diria que as plataformas digitais, tais como Google, Apple, Amazon, dentre outras, podem ser as grandes atingidas por essa nova taxação ou retaliação do Brasil. Para finalizar, pessoal, falar também sobre o Macron, que pede para que, por favor, o Trump não abra uma guerra comercial com os países da Europa, mas o Trump compartilha uma mensagem dando a entender que a Europa vai ter que ficar de joelhos e abanar o rabinho para os Estados Unidos. Enquanto isso, Putin aparentemente não está tão confortável assim com as propostas feitas pelos Estados Unidos e a paz Rússia e Ucrânia talvez não esteja tão perto. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a gente teve um grande baque, coisa que eu já tinha também adiantado para vocês, que era uma paz ou um cessar-fogo extremamente frágil, no acordo feito entre Israel e faixa de Gaza e Israel e Hamas. O acordo de cessar-fogo, segundo Hamas, ele não foi cumprido por parte de Israel. Muito por conta, segundo as lideranças do Hamas, tá? Houve atraso no retorno dos deslocados, ataques que foram feitos mesmo durante o período de cessar-fogo e a falta da entrada de ajuda humanitária, com materiais essenciais como equipamentos médico-hospitalares, como alimentos, como água, e por isso o acordo foi desfeito. Segundo o Hamas, a gente vai ter um atraso da libertação dos reféns, que seria feita agora no sábado, dia 15, para uma nova data que ainda não tem a sua confirmação. É óbvio, galera, que Israel vê essas declarações do Hamas e fala que, na verdade, o Hamas está violando o acordo. Até porque, como eu tinha aqui falado para vocês ontem, o corredor Netzarim, talvez um dos pontos mais estratégicos para que tivesse a volta dos palestinos do sul de Gaza para o território norte, ele foi, pelo menos, parcialmente libertado. Então, Israel, que ainda fala que a paz só vai ser atingida quando houver a libertação da faixa de Gaza pelo Hamas, ou seja, esse cessar-fogo ele não garante muita coisa, não garante uma passividade. Pela visão de Israel, pela visão dos Estados Unidos, e eu diria que até pela visão dos palestinos também, mas agora ela está mais frágil ainda. Vale lembrar, pessoal, que talvez essa justificativa do Hamas seja muito porque houve uma grande repercussão na mídia internacional com críticas públicas, até mesmo do Trump, considerando que ficou extremamente bravo, vamos colocar assim, com as imagens que foram compartilhadas, porque na última libertação dos reféns, que foi feita com todas as cerimônias ali do Hamas, em um palanque, com eles uniformizados, tentando dar uma cara de ser um governo, de uma representatividade ou de ser uma coisa oficial, né? Ou seja, nós somos o governo legítimo da faixa de Gaza, eles libertaram 3 reféns que estavam assim em condições péssimas, sofrendo com tortura, enfim, né? Sabe o que eu tô falando? Dentre outras coisas, que atentam gravemente contra os direitos humanos, e isso começou a repercutir muito na comunidade internacional. Talvez
os reféns que fossem soltos nesse sábado também estivessem nessas condições. E por isso houve um atraso para que o Hamas não fosse tão condenado assim pela comunidade internacional, e aí eles culpam Israel por ter atrasado a libertação ali dos reféns e colocado, né, os ataques. Ah, entendi. O Ricardo falou que Israel é bonzinho e o Hamas é malvado. Não falei nada disso, né? A gente sabe, garoto. Poxa, eu teço várias críticas aqui a Israel, inclusive na maneira como eles fizeram ataques ali a centros de refugiados. A gente teve quase 50 mil mortes, incluindo várias mulheres e crianças, ataque contra as áreas de alta densidade populacional. Então não estou colocando Israel como o bonzinho, né, da história. A gente sabe que geopolítica é muito mais complexo do que isso. Mas, de fato, parece que o Hamas está um pouco preocupado com as condições dos reféns que estão sendo libertados. E claro, quanto mais reféns eles soltam, menos poder de barganha eles têm para conter uma nova ofensiva israelense. É fato. Enquanto isso, a gente teve também Recep Erdogan, que está em uma viagem internacional, tecendo várias críticas à maneira como Israel lida com a questão palestina e agora também ao governo Trump. A gente sabe que o Trump ele fez uma proposta, vou até aprofundar daqui a pouquinho, né? No mínimo polêmica, falando que ele vai fazer o deslocamento de palestinos para áreas como Jordânia, áreas como Egito. Um deslocamento forçado, né, porque a população palestina já alegou que não quer sair daqueles territórios, só que o Trump ele coloca como se fosse quase que uma questão humanitária, ou seja, a faixa de Gaza está destruída, não tem mais estrutura tal, então eu vou pegar aquele território, ele falou até mesmo em comprar a faixa de Gaza, vou reconstruir aquelas áreas, e aí, se os palestinos puderem voltar ou não, pelo menos era a declaração da época, hoje já falou, né, que não aceita ou não aceitará a volta dos palestinos para aquelas áreas, mas prometendo ali que aquilo vai ser um território, não mais de uma área de um futuro Estado palestino. O Recep Erdogan, quando foi perguntado, falou que, poxa, essa declaração do Trump não deveria ser nem levada em consideração e que o que Israel deve fazer nesse momento é pagar 100 bilhões de dólares em compensação aos danos causados em Gaza. Então, ao invés de ficar discutindo deslocamento de palestinos, para onde que eles vão, Jordânia e Egito, deve-se reconstruir a faixa de Gaza com o dinheiro de Israel. Claro, essa é a visão da Turquia. E o Trump, ele deu uma entrevista para a Fox News em que ele aprofundou algumas questões, porque eu trouxe para vocês, né? O Trump, ele deu esse plano, mas ele não colocou se teria ocupação militar, se não teria, depois representantes da Casa Branca. E ele mesmo confirmou que não teria necessidade de uma intervenção militar do Trump ali no território da faixa de Gaza dos Estados Unidos, mas ficou tudo um pouco aberto. Então, a Casa Branca até foi rechaçando algumas ideias, falou, não, na verdade, o Trump quis dizer que ia ser um deslocamento temporário, mas aí quando tivesse reconstruído, poxa, eles voltariam para os seus territórios. O Trump confirmou que não é nada disso, tá? Palavras do Trump. Nós, aliás, os palestinos, não têm o direito de voltar a Gaza porque eu vou comprar, eu serei o dono do território. Os palestinos, eles não poderiam voltar, até porque eles terão condições bem melhores. Eu tô falando de construir um lugar permanente, porque demoraria anos para eles voltarem, e hoje a faixa de Gaza está inabitável. A gente dá bilhões de dólares para o Egito e para a Jordânia, e com certeza eu conseguirei um acordo melhor com eles. Então, novamente, ele ressaltou que Egito, que já publicamente, general Al-Sisi, falou que não aceitaria os palestinos, poxa, bem no ápice do conflito entre Hamas e Israel, houve até o fechamento da fronteira da passagem de Rafah, e não foi só por conta dos israelenses, mas os egípcios também temem, né, que forças do Hamas, da Jihad Islâmica, possam penetrar também no território do continente africano, e a Jordânia também, com o rei Abdullah, considerando que não aceitaria os povos palestinos. Eles alegam, claro, questões humanitárias e as questões de defender um Estado israelense, aliás, um Estado palestino. Mas não sei se é exatamente só isso não, né? O Trump ele até colocou que, como uma espécie de bondade, ele poderia aceitar alguns pedidos de refúgio de palestinos no território dos Estados Unidos, mas que não seria liberado não, queria analisar caso a caso quem exatamente está entrando no território americano. E aí, quando foi perguntado, ele falou que é para a população pensar nisso como um empreendimento imobiliário para o futuro, já que será a Riviera do Oriente Médio. Ele citando novamente, né, que ele está comprometido com a compra de faixa de Gaza e que inclusive poderia dar a outros países ou a outros empresários, a outras pessoas, espécies de cessões da faixa de Gaza. De novo, professor, o que exatamente ele quer dizer? Ainda está muito amplo, não foi apresentada uma proposta oficial. Mas dá a entender
que ele vai comprar a faixa de Gaza, mas comprar de quem? Do Hamas? O Hamas não é reconhecido pelos Estados Unidos como um governo. Então, será que ele vai pagar para a Autoridade Nacional Palestina para comprar a faixa de Gaza? Mas será que a faixa de Gaza ou a Autoridade Nacional Palestina aceitaria vender um território? Poxa, considerado sagrado, uma relação muito específica de territorialidade, de questão social, questão histórica. Cara, não é assim, né? Você tira um povo daqui, coloca ali, pô, vive aí que aí tá melhor, hein? Aqui eu vou transformar, sei lá, num resort, na Riviera do Oriente Médio. Pô, tem uma relação toda específica com a história, com a cultura do povo. Na minha concepção, eu já disse pra vocês, né? Eu acho que o Trump, ele sabe disso. E que ele faz aquela velha tática de colocar a régua lá em cima para que o meio termo não pareça tão ruim assim. Ou seja, ele fala de comprar Gaza, deslocar forçadamente os palestinos, para talvez no futuro ter uma administração conjunta, com pessoas que foram nomeadas pelos Estados Unidos, por Israel, ou até mesmo com um tipo de conjuntura militar de Israel governando a faixa de Gaza. Até porque agora, com o anúncio que o Hamas não vai mais libertar os reféns no sábado, a gente já teve palavras do ministro da Defesa israelense garantindo que os militares estão a postos. Que se eles estavam saindo ontem do corredor Netzarim, agora a ideia é que eles voltem e que se o Hamas não libertar os reféns novamente, ações militares israelenses na faixa de Gaza possam voltar a acontecer. Vale lembrar que na Cisjordânia, a retórica militar também vem aumentando, com algumas incursões em que Israel considera que existem movimentos terror, inclusive militantes do Hamas. Ou seja, resumindo, né? O Trump fala em comprar Gaza e a gente tem ações militares de Israel aparentemente mais próximas de atingir o território da faixa de Gaza. Não prevejo bons momentos aí no futuro da Palestina. Enquanto isso, galera, tivemos também, compartilhei com vocês ontem um vídeo muito mais profundo sobre toda a situação política no Equador, que é um país que sofre com uma recessão econômica, com o endividamento do FMI e, de fato, com uma questão de segurança muito forte. Se até meados dos anos 2020 o Equador era visto como uma ilha de segurança na América do Sul, não era um país perfeito, longe disso, claro, mas comparado aos seus pares, aos seus vizinhos, como Bolívia, como Colômbia, como Peru, que são países que têm atuação do narco muito forte na América do Sul, era um país que tinha uma taxa de homicídio muito menor do que os outros países. Fato é que, pela crise econômica, isso tende, geralmente, a trazer consigo, aumento das taxas de criminalidade. E alguns acordos de paz que rolaram, por exemplo, na Colômbia, com as Farc e outras organizações, além da própria questão geográfica, o Equador tem conexão com o Oceano Pacífico, tem conexão também com a Amazônia, que é a rota internacional, infelizmente, o Equador passou a ser um destino adequado para a atuação desses grupos. Tanto que as últimas eleições, quando o Guillermo Lasso fez o dispositivo da morte cruzada e renunciou, o quinto colocado, Fernando Villavicencio, foi morto por ação desses grupos. O Daniel Noboa começou combatendo de maneira muito firme, inclusive inspirado, diz ele, em Nayib Bukele, claro, guardadas as devidas proporções, só que com o passar do tempo aumentou muito a agressividade dos militares. Vide o caso dos 4 de Guayaquil, por exemplo, mas sem uma queda tão grande assim dos índices de violência. Ao contrário, por exemplo, de El Salvador, que de fato a repressão militar aumentou bastante, mas transformando El Salvador no primeiro ou segundo país mais seguro de todas as Américas, concorrendo com o Canadá. Para um país da América Central que era dominado pelas gangues, pelo menos assim a questão da segurança nos índices melhorou demais, Então o Equador, ele vem com parte da população que quer a volta do Rafael Correa, do correísmo, um líder de esquerda dos anos 2000, através da Luísa Gonzalez, e o Daniel Noboa, que conseguiu, de fato, uma mão mais de ferro contra a criminalidade, não consegue bons índices econômicos, mas promete que agora, com um governo não só de 14 meses, mas com alguns bons anos aí de governo, ele vai conseguir adotar suas políticas. Será, pessoal, que Daniel Noboa será reeleito? Vai lembrar que as pesquisas indicavam uma eleição disputada, mas não tanto. A gente teve 44,3% para Daniel Noboa e 43,8% para Luísa Gonzalez. Uma diferença de 0,5%, que equivale mais ou menos ali a 50 mil votos, vai. Ou seja, pouquíssima coisa. Segundo turno, bem disputado no Equador. Enquanto isso, o governo Trump já tinha falado para vocês no vídeo de ontem e vou, não sou adivinho, mas é análise geopolítica. O Trump anunciou sobretaxas ao aço e ao alumínio. Não especificamente do Brasil, mas o Brasil hoje, ele corresponde ao segundo maior exportador desses minerais, ou dessas ligas metálicas, no caso do aço,
para os Estados Unidos. Hoje a gente fala de quase 25% do aço e 50% do alumínio dos Estados Unidos que são exportados, sendo que os Estados Unidos comprou 18% de todas as exportações de ferro, ferro fundido ou de aço do Brasil. Isso corresponde, na nossa balança comercial, cerca de 6 bilhões de dólares. Eu, não sei se vocês sabem, né? Inclusive já cursei economia, tá trancado o curso, mas o dia eu finalizo. Adoro, assim, entender sobre o mercado financeiro, tudo tal. E fui analisar os índices. Poxa, a gente está falando de o Brasil que tem Gerdau, que tem CSN, que tem grandes empresas do setor que vão sofrer, porque representa uma fatia importante do comércio brasileiro. Veja as ações dessa empresa, não desvalorizaram, ou estavam neutras, ou um pequeno aumentinho. Cara, com um impacto tão grande na economia brasileira que isso pode causar, a gente não teve sensíveis mudanças, por exemplo, no preço do dólar, que está num patamar, inclusive, interessante. Quando eu estava gravando aqui para vocês, estava cerca de 5,78. Aliás, se quiser comprar dólares por uma taxa, galera, baixinha, Nomad recomendo bastante para vocês, não a compra de dólares, né? Mas caso vá comprar para diversificar a carteira, aqui ó, QR Code, Ricardo20, 20 dólares de cashback, hein? Sensacional, pessoal. Você compra dólares e pode ganhar até 20 dólares de cashback. Fora cartão que também te dá cashback dolarizado. É sensacional, tá? Link na descrição ou QR Code. Recomendo bastante. Mas voltando aqui. A gente não teve um impacto muito grande no dólar, que aparentemente está no momento ali também de queda. Nossa, pessoal, mas que estranho. O impacto não vai ser muito grande na economia brasileira? Vai. Acho que o impacto não foi grande ainda porque não há confirmação. Em que sentido? No primeiro governo Trump, a gente também teve ameaças a sobretaxar aço e alumínio brasileiro, quando de repente o Trump ele foi tirando pouco a pouco isso. Tirou as tarifas inicialmente do México e do Canadá, depois fez com que outros países pudessem pedir também a redução das tarifas. O Brasil pediu e foi atendido. O Trump não colocou tarifas, mas colocou cotas de importação, que aí sim eu acho que pode acontecer contra o Brasil. Por quê? Quando a gente fala de tarifas a aço, a alumínio, isso é matéria-prima para a indústria dos Estados Unidos, essa mesmo que o Trump quer recuperar. Por mais que os americanos tenham sim a sua produção local, eles ainda dependem muito de importação. Não é que os Estados Unidos conseguem dar conta de suprir toda a demanda. Então, se você taxa um insumo importante para a sua indústria, é natural que a indústria vai ter que continuar importando, só que é um preço muito mais alto, repassando isso para o produto final. Ou seja, isso pode acabar gerando inflação, que é uma coisa que o Trump quer combater. Então, penso eu, como o Trump sempre faz, né? Dá aquele susto, se conseguir um meio termo, que seria algum tipo de cota de importação, ou no caso, né, de exportação para o Brasil, meio que assim, o Brasil sairia satisfeito porque dos males o menor, e para os Estados Unidos consegue dar uma certa protegida na sua indústria nacional. Penso que é esse o cenário que está se desenhando. Mas o Brasil já falou, inclusive outras vezes, em medidas de retaliação, falando de medidas recíprocas. Se nos taxarem, nós taxaremos. O Haddad, o ministro da Economia do Brasil, deixou bem claro, tá? Que nós só nos manifestaremos com base em decisões concretas, não em anúncios que podem ser mal interpretados. Aguardaremos a decisão final para saber exatamente o que os Estados Unidos fará em relação a esses produtos. Caso haja essa sobretaxa, segundo fontes do Itamaraty, tá? Já existem os produtos que podem sofrer com essa reciprocidade, ou seja, serem taxados. Porque vocês entendem que se o Brasil ele taxar os Estados Unidos de volta sem pertencer a um bloco, os Estados Unidos passam a ter inimigo comum, que é o Brasil. Agora, se o Brasil se une com a União Europeia, se une talvez com o Mercosul, se une com os países dos BRICS, enfim, os países afetados por essa medida, claro que o Trump pode revidar contra todos os países. Mas é mais difícil do que revidar somente contra o Brasil. Então, o Brasil já está tentando se mobilizar com a União Europeia, também com o Mercosul e principalmente com os chineses, para decidir algum tipo de medida de retaliação frente aos Estados Unidos, caso de fato sejam confirmadas. E embora o Haddad tenha falado que isso não existe, fontes do Itamaraty garantem que será o setor das Big Techs, o setor das comunicações, o Techs, né? O Techs aí sobre o setor de informação. Por quê, professor? O que o Brasil considera? Se a gente começa a taxar produtos industrializados americanos,
a gente vai acabar se ferrando, porque não é que a gente tenha, uma indústria nacional super pujante que pode suprir a demanda dos industrializados dos Estados Unidos. E hoje a gente percebe que o Brasil já vem caminhando com uma inflação. Veja o preço dos alimentos, por exemplo. Se a gente começa a ter produtos importados mais caros, a gente vai continuar importando, só que agora com preço mais alto e gerando uma inflação para o mercado consumidor, que é a receita, sim, para a queda de popularidade. Então o Brasil muito possivelmente vai taxar as plataformas digitais, os digital techs. Por que isso? Primeiro porque o Brasil considera que já existe uma discussão na própria OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para a taxação dessas plataformas digitais. O Canadá, por exemplo, já vem colocando uma taxa, ou está prestes a aprovar, uma taxa de 3%. Eu falo para vocês de Apple, a Meta, Google, enfim, a Amazon, empresas americanas. Outro ponto importante. Segundo o governo brasileiro, a ideia é que não incidiria no consumidor, mas sim no faturamento dessas empresas. Eu, particularmente, inclusive enquanto produtor de conteúdo, só fazer um parênteses aqui, não concordo exatamente com essas afirmações, Porque se a gente tem, por exemplo, uma taxação do Google em 3%, o Google não vai ficar levando o prejuízo. Muito possivelmente menos 3%, ou equivalente ou proporcional, vai ser repassado em menos repasse de lucro, para criadores de conteúdo, ou para fazer inserções publicitárias vai ficar mais caro. No final das contas, esses impostos, essas taxas, acabam prejudicando o consumidor final. Por exemplo, se a gente pensar, existem várias empresas que usam serviços da Amazon para hospedar sites. Os data centers do Google, da Microsoft, são amplamente utilizados por várias empresas do Brasil. Muito possivelmente esses serviços vão ficar mais caros e, consequentemente, vai ser repassado o aumento do preço do custo para o mercado final, Mas a ideia do Brasil é que a gente não está taxando diretamente um produto, um industrializado. A gente está taxando um serviço e, teoricamente, isso não seria repassado para o mercado consumidor. E eu tenho uma visão diferente. Só porque o seu AdSense vai ser prejudicado. Também, sou obrigado. Não, mas, galera, entenda, Entenda. Enfim. Outro ponto importante também é que considera-se, galera, que isso pode gerar, depende do imposto que fosse colocado, uma briga com um homem importante dos Estados Unidos, que é uma liderança das Big Techs, que é o Elon Musk. Então, a imagem que o Brasil está passando é que tem que ser uma resposta pontual para que os Estados Unidos não entendam como uma guerra comercial e muito possivelmente um bloco de resposta, não uma resposta uníssona ou única do Brasil. E aí, pessoal, o Brasilzão deveria taxar nessas Big Techs mesmo? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, galera, bem relevante, está ligada a uma declaração, quase um pedido de ajuda, do Macron, presidente francês. Ele pediu para que o Trump pense muito bem antes de taxar o continente europeu. Segundo Macron, nós europeus somos aliados dos Estados Unidos, aliados históricos. Se você quer que a gente se envolva nesse investimento em segurança, defesa da própria OTAN, você quer que a Europa se desenvolva. Então você não deve prejudicar a economia europeia com tantas tarifas. O Trump fala nessa política dele de America First em taxar produtos estrangeiros para proteger a indústria nacional. Legal. A Europa hoje tem um grande superávit comercial com os Estados Unidos. Então o Trump ele quer que a Europa importe mais gás dos Estados Unidos para pelo menos suprir parte desse prejuízo nas relações comerciais. Por enquanto não há nada definido, há negociações em pauta. Professores, mas o Macron tem razão, O Macron então está falando que, se o Trump quer que a OTAN se fortaleça, que haja mais investimentos militares, segurança, defesa, não seria legal os Estados Unidos taxar a Europa para fazer com que os países europeus entrassem numa crise. O Macron tem um pequeno probleminha nessa análise. A Europa, sim. Os Estados Unidos aparentemente não quer guerra ou conflitos. Com as atuais lideranças europeias, será? Porque uma coisa é eu falar Europa com a Giorgia Meloni, que é uma aliada do Trump. Outra coisa é eu falar Europa com o Olaf Scholz, que é amplamente criticado pelo Elon Musk. Ou Macron, que é criticado pelo Trump, pelo Elon Musk. Ou, por exemplo, o Keir Starmer, do Reino Unido, que é criticado também pelo Elon Musk. Então, pode ser até que os Estados Unidos usem isso como ferramenta para que a alternativa para a Alemanha, na Alemanha, o Vox na Espanha, o Reform UK no Reino Unido, se fortaleçam. E aí governos europeus muito mais com pensamento próximo do Trump se fortaleçam em detrimento desses governos mais cosmopolitas, mais internacionalistas, como Macron, Olaf Scholz e o próprio Keir Starmer.
E para finalizar, pessoal, se eu venho trazendo para vocês notícias positivas venho trazendo, né, para vocês notícias positivas em relação à maneira como as negociações entre Rússia e Estados Unidos estão caminhando, eu diria para vocês que hoje a Rússia deu um certo passo para trás. Em que sentido, né? O Trump falou que já vem telefonando para o Putin nem a Rússia confirmar essas informações e que uma reunião deve ser marcada num futuro próximo. Teremos uma conferência de segurança em Munique, na Alemanha, que deve discutir também o prenúncio dessa proposta de paz entre Rússia e Ucrânia. Inclusive, o próprio J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, deve participar dessa conferência para mostrar a visão dos Estados Unidos junto ao general Kit Kellogg. Pois bem, a Rússia não vê exatamente com bons olhos. E a gente teve um representante das relações exteriores colocando que se os Estados Unidos querem uma solução política, essa solução só pode ser adotada por meio de implementação total do que o Putin tinha colocado em suas falas. E, aliás, quanto antes os Estados Unidos e o Reino Unido entenderem isso, melhor. A visão que a Rússia tem é que os Estados Unidos hoje estão muito próximos da Ucrânia e talvez o que eles defendam seja uma solução meio que assim, tipo Gaza, né? Compra o território, desloca palestinos, uma solução meio imediatista. A Rússia fala que a solução só viria com reconhecimento de todas as áreas que foram invadidas, ocupadas pela Rússia, com a desnazi, enfim, né, da Ucrânia, que seria a saída do Zelensky, com a suspensão, o levantamento das sanções contra a Rússia e com a Ucrânia não pertencendo à OTAN. Então a Rússia fez questão de deixar bem claro, não somos contra uma negociação, mas a negociação só começa quando Trump e o Reino Unido entenderem que a negociação vai começar quando Putin tiver as suas propostas colocadas sobre a mesa. Novamente, é arte da negociação. Se o Putin considera que só negocia com essas propostas, isso não é negociação, isso é imposição, claro, né? Acho que o Putin está jogando duro porque sabe que do outro lado vai ter um negociador como o Trump que também vai ter as suas próprias exigências. Será que teremos a paz, galera, ainda para o mês de fevereiro? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.